Pessoal, bom dia a todos. A gente está quase finalizando, né? Finaliza hoje, na verdade, nosso livro, número 3, para darmos início aí em breve já ao quarto bimestre, né? Estamos finalizando já mais uma etapa, vai iniciar já de fato a última etapa aí antes da avaliação final. Então, hoje correções nessa aula, depois os principais conflitos geopolíticos na África. Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho na América, mas bem rápido, para depois irmos aí para os principais conflitos geopolíticos na África. Não, mas antes, abram aí o livro didático, página 50, para que a gente possa corrigir, né? Vamos lá. Donald Trump decidiu levar o frio para Cuba. 30 meses depois que Barack Obama iniciou a histórica aproximação com a Havana, o presidente americano vai recuar no processo de abertura. Vai limitar as viagens à ilha, proibirá o fluxo comercial. É um triunfo da linha dura, defendido por setores anticástricas da Flórida, que o apoiaram nas eleições, e que Trump apresenta hoje ao mundo como um avanço dos direitos humanos e das liberdades. Hoje nasceu uma nova política. Dou por cancelado o acordo de Obama. Não apoiaremos o monopólio militar que oprime os cubanos, disse o presidente dos Estados Unidos, tá bom? E aí, pessoal, letra A. Que medidas recentes foram adotadas pelos Estados Unidos em Cuba? O país, olha aqui, vai recuar no processo de abertura que havia sido adotado pela gestão aí do Barack Obama. É a principal medida. Ele cancelou o acordo pré-existente que tinha entre o governo americano e Cuba na gestão aí do ex-presidente Barack Obama. Letra B. Em sua opinião, que consequências as medidas adotadas pelos Estados Unidos podem trazer à geopolítica americana? Então a gente pode levar aí a atenção. Pode haver um aumento na tensão aí no continente, de porventura aí um conflito, né, até com relação a armamentos, né? Então aumenta a tensão no continente americano. Pessoal, então vamos lá para o assunto de hoje, né? Antes de começarmos com a África, a gente vai terminar aqui um pouquinho sobre a América. Acordo com as Farc, fim das tensões na Colômbia. Pessoal, esse grupo aí, as Farc, era um grupo, né, guerrilheiro, um grupo terrorista, que realmente confrontava os governos colombianos. Mas esse grupo aí era financiado por atividades ilegais, como narcotráfico. Eles sequestravam pessoas, matavam pessoas. Então era um grupo realmente bastante conhecido da Colômbia e realizava vários delitos. Esse grupo aí, chamado de as Farc. Porém, né, houve um marco histórico que foi um acordo de paz, um acordo de paz entre o governo colombiano com esse grupo chamado as Farc, né? Só que tem algumas questões que precisavam ser resolvidas, né? Como é que ficaria o julgamento, as punições aos crimes que foram praticados no passado, né? Tanto pelos soldados do governo, como também pelos guerrilheiros das Farc. Então vai ter uma anistia, vão perdoar, e aí? O país também tem debatido a questão da reintegração desses guerrilheiros à sociedade. Porque viviam o quê? Viviam escondidos, viviam fugindo. Então, como reintegrar essas pessoas aí à sociedade, né? Direitos civis, etc. Outra questão é o fato de que as Farc não era a única organização envolvida em guerra civil colombiana. Existia, por exemplo, o ELN, né, que se chama de Exército de Libertação Nacional, né, a segunda maior milícia envolvida no conflito. Então, apesar desse acordo aí, nem tudo ainda é paz na Colômbia. Existem algumas tensões, mas bem menores do que já viveu no passado, tá bom? Aí vem, pessoal, a Venezuela, né, que é um caso rotineiro. A gente sempre fala sobre Venezuela, nos jornais sempre está falando sobre isso. Por quê? Desde a morte do Hugo Chávez, né,
em 2003, o país vem enfrentando uma onda aí de crise política, forte recessão, inflação muito alta, queda na renda, empobrecimento da população. Então, é um caos. Vive um caos desde 2015 esse país, com essa gravíssima crise econômica que o país está enfrentando. Aí vem a pandemia agora que agravou ainda mais, né? Já estava ruim a situação na Venezuela, com a pandemia com certeza piorou, porque a situação vive realmente de fato uma miséria. Os setores sociais é que mais sofrem, né? São os mais vulneráveis, as pessoas mais pobres é justamente as que mais sofrem. Por exemplo, a subida descontrolada dos preços, a desvalorização do Bolívar, que é a moeda de lá, né? A falta de produtos básicos, levaram milhares de venezuelanos a migrarem. Inclusive, muitos têm chegado ao Brasil, né, por Roraima, né, que faz divisa ali com a Venezuela. Então, geralmente, diariamente, vem muitas pessoas da Venezuela buscando aí uma condição de dignidade. Essa é a realidade, né? Viver com dignidade em outros países. Olha aí, 1 milhão de venezuelanos já teriam deixado o país no período de 2014 a 2017. Já estamos em 2020, então com certeza esse número é bem, mas bem maior mesmo. Alguns apontam que os problemas advieram, né, por questões de a dependência dos petrodólares, ou seja, a Venezuela depende muito do petróleo. Então, quando há queda nos preços, né, aí acaba também tendo uma consequência muito grande aí no país, porque depende praticamente exclusivamente do petróleo. E aí o Maduro assume, Nicolás Maduro, que é o atual presidente de lá, e aí criou-se uma polarização social. O país é dividido, né? Tem quem apoie esse regime bolivariano, que é o regime chamado aí do regime Maduro, e outros, né, que são contra, inclusive já declararam até um novo presidente. Então, existe dois presidentes lá, né? O Maduro, que é, né? E o outro que se autodeclara presidente, apoiado por alguns países, inclusive o Brasil. Então, realmente é uma situação bem tensa que ocorre lá na Venezuela. Olha aqui, sob forte pressão, né, política, houve a suspensão da Venezuela no Mercosul, que fazia parte do Mercosul, não faz mais, e também sanções, né, impostas pelos norte-americanos aí a essa ditadura, né, que ocorre lá na Venezuela, né? A gente sabe que tem censura, tem prisões, então é uma situação muito séria. E aqui está, pessoal, o fluxo de pessoas que vão migrando, né, da Venezuela para outros países. Né? Vai para o México, Panamá, Colômbia, Equador, Peru, Chile, né? Argentina e também vem para o Brasil. São os principais destinos aí dos venezuelanos fugindo da miséria da Venezuela. Pessoal, aí entramos na África, a gente está finalizando, né? Nigéria e o grupo terrorista Boko Haram. Nigéria é um país que tem abundantes recursos minerais, principalmente petróleo. É uma nação que abriga muitas etnias diferentes, né? Como se tivesse 250 países dentro de um país só. É um país multiétnico, com etnia diversa, né? Teve um passado muito violento, né, durante a Guerra Fria, né? Inclusive com movimentos separatistas, né? Acabaram sendo reprimidos aí, e mais de 1 milhão de pessoas morreram nesses movimentos aí separatistas, nessa guerra civil e etc. E além do mais, pessoal, tem um grupo guerrilheiro lá, um grupo terrorista muito conhecido, que é o Boko Haram. Está aqui, olha. O Boko Haram é um grupo realmente bem pesado, né? Esse nome aí significa, por exemplo, Educação Ocidental Proibida. Então, Boko Haram significa isso, Educação Ocidental Proibida. É um grupo islâmico, né? Eles odeiam aí os ocidentais. Tem o objetivo de implantar um estado religioso regido pelo Sharia, né? Que é o líder aí religioso no Islã. Então, esse grupo aí é um grupo bastante perigoso. Sequestram mulheres, escravizam pessoas, né? É um grupo bastante perigoso, o Boko Haram. Olha aqui, pessoal, segundo o índice de paz, né? Segundo o índice de terrorismo global,
Olha que dado interessante. Em 2015, o Boko Haram foi a organização mais mortífera do mundo, matando mais de 6.444 pessoas naquele ano. Então vejam só, que absurdo, né? Então, e tem se vinculado aí cada vez mais com o Estado Islâmico, que é outro grupo terrorista, né, que atua aí em países do norte da África e do Oriente Médio. Então, tem se associado, mas graças a Deus tem havido um enfraquecimento desses grupos e as mortes em 2016, por exemplo, caiu 80%. Mas é um grupo ainda que inspira temor aí no mundo, principalmente nos países africanos. Pessoal, Darfur é uma região que fica no Sudão. Para quem não sabe, o Sudão do Sul separou-se do Sudão. Hoje são dois países, Sudão e Sudão do Sul. E dentro do Sudão, nós temos essa região que está aqui no mapa, chamada Darfur, tá bom? E aí, ó, divide-se aí em regiões, Darfur do Norte, Darfur do Oeste e tal. Não é um país, está dentro aí do Sudão. Mas é uma região aí que inspira um certo cuidado, porque há alguns manifestos aí separatistas, né, algumas brigas. É complicado, é uma região bem tensa, né? É extremamente seca e recebe pouca atenção do governo sudanês. Aí agem diversas milícias, existem diversos conflitos aí, e aí causa o que? O deslocamento de pessoas, né? Refugiados e etc. nessa região. E temos aí, para finalizar, pessoal, outros conflitos, né? A gente viu que, como a gente viu na aula passada, sobre a Primavera Árabe, né? Ela não atendeu aí aos anseios democráticos, infelizmente. E o caso mais notório é na Líbia. Você tem uma ideia, o ditador lá, o Gaddafi, ele governou aí mais de 40 anos esse país. Né? Foi acusado de reprimir violentamente a população, né, sobre a Primavera Árabe. A OTAN interveio, que é a Organização dos Países, né, do Tratado do Atlântico Norte, Estados Unidos, entre outros. E o ditador foi capturado, morto, né, pela população que estava naquela insurgentes, né? Estavam lá querendo depor esse presidente. Então pegaram ele, né, capturaram e mataram. E aí, pessoal, mesmo com tudo isso, o país hoje não é um país democrático, né? Persiste uma guerra civil no país desde o fim do regime de Gaddafi. Então, mesmo com a sua morte, ele não mais governando, né, o país ainda insiste lá numa guerra civil. Não se pacificaram. Além disso, os países africanos, né, geralmente os banhados pelo Mediterrâneo, os países do norte, geralmente são alvos de grupos extremistas que visam as autoridades locais, né, geralmente reivindicado aí pelo Estado Islâmico. Né, teve um ataque lá na Tunísia que matou 38 pessoas em 2015, outro em 2017 no Egito que matou mais de 300 pessoas. E geralmente são ataques aí financiados e reivindicados ou pelo Boko Haram ou pelo Estado Islâmico. E aí, pessoal, a gente finaliza com o livro didático, a página 54 para casa. Aumentam bronca aí, não esqueça de fazer. E o prazo para entrega é até dia 8, tá bom? Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.